jamais compre esse forno. Eu sou Patrícia Mastroianni, especialista gluten free, empreendedora no mundo físico e no mundo digital, e estou sempre aqui trazendo um assunto relevante para você poder fazer e vender produtos sem glúten extremamente saborosos, tá? Por que você não deve comprar esse forno? E qual forno seria esse? Não compre um forno que não sirva para você. Às vezes, no desespero que você tem para comprar um forno novo, ou para você que já está produzindo, já é minha aluna, está começando a produção e está querendo ampliar, né, a sua produção, e aí você vai numa loja e a pessoa te oferece um forno de pizza. Você sabe o que aconteceu com uma aluna? Ela foi numa loja de equipamentos, e aí o vendedor veio e ela falou assim, não, eu faço pães e bolos sem glúten, né? Eu atendo às restrições alimentares, e aí eu preciso de um pão. Não, mas nós temos esse forno aqui, senhora, num preço maravilhoso, não sei o quê. E ela entregaram o forno para ela, começou a não dar certo. Quando ela viu que ela entrou em contato comigo, ela já tinha efetuado a compra, era um forno de pizza, com aquela pedra embaixo de uma porta só, que faz lembrar um forno de lastro. Só que o forno de pizza, o calor que o forno de pizza tem que ter é muito superior ao que nós usamos na nossa panificação e na confeitaria. E aí ela entrou em contato com a Progás, entrou em contato com o gerente da loja, ninguém deu resultado, ela não tinha prova nenhuma de que ela tinha solicitado um forno para pães e bolo, e ela teve que ficar com aquele abacaxi dentro de casa, e aí começar a tentar arrumar um recurso para usar aquele forno. Ficar desligando, para ele não ficar superaquecido, para aquela temperatura, porque a temperatura ficava muito acima do que ela desejava e tudo mais. Então, preste muito atenção quando você for optar por um forno. A gente necessita de um forno? Sim, precisamos. Mas nós temos uma imensidão de marcas, de produtos. Qual é a dica que eu te dou na compra de um forno? Que eu posso te dar? Uma dica supimpa. Veja se a metragem desse forno passa na sua porta, cabe na sua cozinha. Veja se essa empresa, da marca do forno, tem assistência técnica na sua cidade. Pensa comigo, você compra um forno lindo, maravilhoso, está produzindo a todo vapor, quebra uma peça. 3 meses para chegar uma peça na sua cidade. Ou ainda, você ainda vai ter que pagar o quilômetro rodado para a pessoa sair da capital e ir até a sua cidade para poder fazer a manutenção do seu forno. Como que você fica sem forno 3 meses? Então, são itens que você tem que analisar e conferir antes da sua compra. Seja cauteloso, sabe? Faça uma cotação, faça uma consulta, vê se passa na porta, vê a voltagem desse forno. Às vezes você tem um forno que é trifásico e o relógio da sua casa não é trifásico. Às vezes as fiações que você tem interna na sua residência, é uma construção mais antiga, não vai aguentar o seu forno. E aí você vai ter que sair rasgando parede, passando conduíte e tudo mais, né? Então é bom você, não importa que tipo de forno seja que ele seja profissional ou agora tem vários mini fornos assim que você consegue colocar em cima da sua bancada da cozinha, que você consegue trabalhar e ter um mini forno profissional que você consegue, sem destruir a sua cozinha, ter uma produção melhor. Então vale a pena você pesquisar. Normalmente a gente tem fornos que são galvanizados, a caixa dele, ou de inox. Então, se você mora perto de maresia e tudo mais, dê preferência ao inox, né? O que você tem que prestar atenção, não caia no conto do vigário, não vá em cima de uma oferta milagrosa, né? Desconfie dessa oferta milagrosa e certifique-se daquele forno é realmente um forno para panificação, é realmente um forno para a sua confeitaria, se você for confeiteira. É muito importante você saber disso e não cair nesse conto, porque depois você fica com um produto e fica desanimada e fica chateada porque gastou um dinheiro que poderia ter investido num outro produto ou, às vezes, o mesmo valor que você deu naquilo. E, infelizmente, no caso dessa minha aluna, esse vendedor não tinha caráter, porque ele sabia que aquele forno não era para panificação e muito menos para bolo, né? Mas, enfim, são coisas que podem acontecer, como aconteceu com a minha aluna, infelizmente. E então eu acho que vale a pena você ter certeza do passo que você está dando para você comprar um produto que seja adequado à sua cidade, à sua região, à sua rede elétrica, enfim, tudo isso, tá bom? Outra coisa que você pode fazer na hora de comprar, você ficou na dúvida, esse forno será que é para panificação ou não? Por exemplo, tem um monte de confeiteira que às vezes tem um forno a vapor e ela não usa o vapor.
O vapor no forno só serve, aquela tecla vapor, para você ter um pão com casca, ou seja, um pão italiano, um pão rústico, um pão francês. Aí você é confeiteira, só faz bolos. Para que você comprou um equipamento mais caro com vapor? Porque o vendedor te entregou aquilo. Na dúvida, consulte o seu fabricante, né? E vê lá, pega o modelo daquele forno. Todo forno tem um modelo, um número com umas letras, etc e tal. Entra no site, liga no saque, se informe. Esse forno é propício para o que eu estou querendo fazer? Então, essa é uma dica também que, na dúvida, vale a pena consultar e faça a sua compra com segurança, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o seu like, né? E me acompanha também, me segue lá no Instagram. Também pode ativar o sininho lá no Instagram, que toda vez que eu estiver aqui com um assunto relevante, fora as receitas, que a gente tem muita receita legal, você vai ser avisada de qualquer conteúdo novo que a gente tem aqui.